Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de dezembro. Portanto, o ano está quase a terminar e podes ver que neste portfólio estou com um lucro não realizado de 4.000€, que até é bastante porque várias ações subiram depois do Trump ter vencido as eleições. Também temos o portfólio em dólares, está bem? Que também está aqui com um lucro não realizado de 190, que devido ao pouco tempo que tem, até que não acho que esteja nada mal. Repara que a pior ação que está neste momento é que a Super Microcomputer, mas na verdade, em termos de valores absolutos, até que não é a pior posição. Porquê? Porque eu fiz aqui uma gestão de risco que para mim foi muito boa, porque mesmo que esta ação pudesse ter aqui uma grande queda, o que aconteceu foi que, como investimentos, então, em termos de valores absolutos, o impacto no portfólio seria pequeno. Foi o que aconteceu e mesmo assim a mesma teve aqui já uma subida de quase de 100% após ter revelado o auditor e a estratégia com a SEC para ter o 10K depois publicado de forma transparente. No entanto, já vamos passar essa parte. Eu quero especialmente falar sobre isso no final do vídeo, porque entretanto quero falar do meu top 1, mas primeiro quero agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€, e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€. Por se for acima, existe uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, no entanto, como eu tenho o meu portfólio em dólares e também o portfólio em euros, então caso eu queira comprar uma ação americana, então utilizo o meu portfólio em dólares, e caso queira comprar uma ação europeia, então utilizo o meu portfólio em euros. Por isso evita aqui a taxa de conversão. Mas sim, podes ver que o meu portfólio em euros tem este lucro de 4.000€ não realizados, sendo que temos aqui obviamente várias ações americanas, porque entretanto a XTB na altura não permitia criar uma conta em dólares, mas agora já permite. E se entretanto adquirir uma ação europeia, ok, que pode ser o caso deste episódio, então eu vou utilizar este portfólio, está bem, para evitar a taxa de conversão. No entanto, vocês neste vídeo também fizeram várias sugestões e a primeira foi aqui a Nike. Portanto, a Nike teve aqui mais alguma queda, mas caso te recordes, eu falei da Nike há alguns episódios atrás e podes ver que o relato dos ganhos da Nike vai sair dia 19, por isso é normal que haja aqui algumas questões, se pode ou não ser uma boa oportunidade para adquirir já, para aproveitar esta subida que mesmo pode ter até o relato dos ganhos, e se for positivo ou muito superior ao esperado, então ainda ter uma subida superior. No entanto, eu já fiz o meu estudo, portanto isto é para o meu perfil de investidor e objetivos, e podes ver que a mesma, ok, está nas ordens pendentes. Aliás, é a única ação que tem em ordens pendentes, e podes ver que aqui o meu preço de aquisição é nos 64,89, portanto eu não vou tirar daqui, ou seja, podes ver que a mesma está nos 77,40 neste momento, e até pode subir, para mim é indiferente, que mais tarde ou mais cedo eu acredito que a mesma pode chegar aos 64,89. Se entretanto a mesma chegar aqui aos 67,14, eu penso que tenho aqui um alerta de preço, se não tiver adiciono já, e assim vai estar próxima do meu preço de aquisição. Portanto eu vou aguardar até que caia para estes valores, porque segundo o meu estudo é os valores que faz sentido para mim. Ela até pode subir até o relato dos ganhos ou até mais depois, mas eu vou aguardar o tempo que for necessário até mesmo a chegar a estes valores, porque neste momento, para os meus estudos, é o valor que faz sentido. Até eu fazer um novo estudo e entender se estes valores continuam a fazer sentido. Mas pronto, a próxima sugestão foi aqui a Enphase Energy, que a mesma neste último ano teve uma queda de 33,84%, está bem? Mas tu podes ver que mesmo com toda esta queda, em termos de avaliação, mostra aqui vários aspectos negativos. Tanto em termos de Price to Earnings Ratio, ok, que está muito acima da mediana do setor, e também em termos de Enterprise Value to Sales, to EBITDA e to EBIT, ok? Eu acredito que estes sejam os piores comparativamente à mediana do setor e, portanto, eu vou guardar mais algum tempo. Depois, mesmo em termos de crescimento, podemos ver que não está assim tão bom, ou seja, parece que a mesma está em declínio, porque em termos de crescimento os seus rendimentos está negativa. Se olhamos para o crescimento do EBIT comparativamente à mediana do setor, está muito, mas muito abaixo. Portanto, aqui temos vários aspectos negativos que eu gostaria de evitar, pelo menos para o meu perfil de investidor. Portanto, esta eu vou descartar, mas eu vou colocar aqui um alerta de preço. A mesma parece estar em falling knife, por isso eu vou colocar um nível de suporte. O nível de suporte que eu vou colocar vai ser aqui por volta dos 33,52, por isso ainda é uma queda de 50% nos valores que está atualmente, portanto uma queda ainda bastante significativa, mas é o valor para o qual me sinto mais confortável voltar a ver a mesma. Não quer dizer que eu adquira, portanto sim, é uma queda de aproximadamente 50%, por isso ainda é uma queda bastante significativa. Pronto, isto foi outra sugestão, está bem, mas mesmo ainda parece que vai continuar a cair, portanto eu depois vou voltar a vê-la no futuro. Agora temos aqui outra que é a Zoom, portanto a Zoom teve aqui uma grande queda, agora já parece estar aqui a mostrar alguns sinais de recuperação, mas eu vou colocar também aqui um nível de suporte, mais ou menos nos seus mínimos absolutos, próximo, está bem?
e vai ser nestes valores, ou seja, próximo aqui, dando alguma margem dos 65, 66, que tenciono voltar a ver a mesma, ok? Não estou a dizer adquirir nem nada do género, estou a dizer voltar a ver a mesma, vai ser nestes valores. Só para ver se nestes valores pode mostrar algum potencial ou não, mas neste momento não tenciono adquirir a mesma. De qualquer modo, podemos ver que neste momento temos o S&P 500 praticamente em máximos históricos, ou se não está muito, mas muito próximo, e temos também aqui a Euronext 100 que está na zona 3, portanto o S&P 500 na zona 1 e a Euronext 100 na zona 3, portanto pode haver aqui algumas ações europeias que podem estar mais apelativas porque tiveram uma grande queda recentemente, isto também devido à vitória de Trump, ok, que vai afetar a zona euro, ou pode afetar a zona euro, segundo o FMI, e por isso eu tenciono, em princípio, adquirir uma ação europeia. Eu tive a ver algumas, também houveram várias que tiveram aqui uma grande queda, podemos ver que a Porsche foi uma das que teve a maior queda, está bem? Portanto, deixa-me lá ver se o gráfico consegue passar aqui para a Porsche. Consegue. Portanto, podes ver que a mesma teve uma queda muito significativa. Isto está um bocado lento a rodar, portanto, deixa-me só aqui atualizar a página. Ok, já está aqui. Portanto, desde os seus máximos absolutos, a Porsche teve uma queda de, deixa-me lá ver quanto. Desde os seus máximos absolutos, a Porsche teve uma queda de aproximadamente 50%, 51%. Portanto, uma queda até bastante significativa. Continua a cair, por isso ainda está em falling knife, não temos aqui qualquer sinal de suporte. Portanto, esta vou descartar completamente, para além de não mostrar aqui qualquer consistência no seu crescimento. Ok? Pelo menos graficamente, com base na análise técnica. Depois, temos aqui também a Dior, ok? Que também teve uma grande queda recentemente. E desde os seus máximos absolutos, estamos a falar de uma queda de aproximadamente, deixa-me lá ver, desde os seus máximos absolutos, uma queda de 35%, aproximadamente, uma queda de 35%, por isso não é tão significativa como a Porsche, mas também é bastante. Esta também não mostra aqui uma grande estabilidade, aliás, eu devia pôr isto de um dia para conseguir ver ainda melhor. Portanto, aqui é que são os máximos absolutos, sei lá, só confirmação estáis, exato, 35% aproximadamente, portanto uma queda bastante significativa. Depois temos também aqui a L'Oréal, podes ver a cair a pique, entretanto esta já é uma ação que mostra alguma estabilidade, também conseguimos ver isso com base no SMMA, mas entretanto já rompeu o SMMA, também. Nas outras vezes, quando quase atingiu, conseguiu ganhar aqui algum suporte, mas desta vez rompeu e não mostra ainda sinais de suporte. Por isso, desde os seus máximos, estamos a falar aqui de uma queda de aproximadamente 28%, que também é significativo. E depois temos a LVMH, ou por outras palavras, a Louis Vuitton. Portanto, a mesma também está aqui a ter uma queda, desde os seus máximos absolutos, estamos a falar de uma queda de cerca de 35% também, ok? E portanto tens de fazer o teu estudo para entender se pode ser ou não indicado para ti. Eu já fiz o meu estudo entre estas ações europeias e aquela que mostrou para o meu portfólio, ok? Para o meu perfil, mais potencial, e é o meu top 1, vai ser aqui a Novo Nordisk. Agora, eu quero apresentar-te o meu estudo porque pode não ser indicada para ti. Eu vou mudar aqui o time frame, está bem? Portanto, ela também mostra aqui estabilidade no time frame de 2 em 2 horas, apesar de ter aqui alguns momentos que não mostra tanta estabilidade, mas maioritariamente sim. Se virmos o time frame diário, ainda temos aqui alguma distância do SMMA, portanto a mesma ainda pode cair mais, e se cair até o SMMA estamos a falar aqui dos 77.04, portanto ainda uma queda de aproximadamente 26%, 27%, por isso quero que tenhas atenção a isso, ok? Que a mesma ainda pode cair mais. Depois vou mudar novamente aqui para um time frame de 2 em 2 horas, porque eu utilizo este como base, principalmente. Em termos de Simple Moving Average, tenho boas notícias, porque, pelos vistos, tal como podes ver, cruzaram recentemente, ok? Então, foi mesmo agora que se cruzaram, com inputs de curto prazo, mas se olharmos para a Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, ainda falta para se cruzarem, ok? A última vez que se cruzaram foi aqui, está bem, para queda, entretanto caiu isto tudo e ainda não temos uma confirmação que pode subir em termos de médio prazo. No entanto, o FMO System também está a mostrar aqui alguns sinais de queda e o Super RSI não diz que está demasiado vendido, ok? Quer dizer que agora ainda pode ter mais alguma queda no curto prazo, apesar do Simple Moving Average dizer que sim, agora pode ter uma subida. Por isso temos aqui alguma disputa entre indicadores e por isso no curto prazo eu não consigo dizer se pode ter aqui uma subida ou não. Está bem? Portanto, vou passar à análise fundamental, porque em termos de análise técnica não está muito fácil. Mas pronto, eu vejo apenas como o sinal mais positivo é este cruzamento do Simple Moving Average. Mas também existe a probabilidade da mesma continuar a cair e pode chegar aqui aos 77.04 do SMMA e se entretanto cair estamos a falar de uma queda de aproximadamente 25-26%, está bem? Mas pronto, ainda antes de passarmos à análise fundamental, eu queria falar da Louis Vuitton e da L'Oréal, que podes ver que a mesma no último ano, isto no caso da L'Oréal, teve uma queda de 26-27%, está bem? Distribui dividendos, é verdade, mas podes ver que mesmo em termos de avaliação e crescimento não está lá muito boa. Ok, a Louis Vuitton a mesma coisa, também, tanto em termos de avaliação em crescimento não está muito boa e portanto temos que ter cuidado, ou seja, não é por ter tido toda esta queda que pode começar a subir a partir daqui, ou seja, antes estava cara e agora pode continuar a estar cara, ok? Portanto, vou passar
agora a Novo Nordisk e podes ver que o seu relato dos ganhos, que ainda não está confirmado, em princípio será dia 5 de fevereiro. Em termos dos earnings, podes ver que maioritariamente têm sido positivos, tanto em termos de earnings per share, que têm superado as expectativas, maioritariamente, tanto em termos de rendimentos year over year, ou seja, ano após ano. Ok, maioritariamente têm sido positivos, apesar de ter havido aqui alguns trimestres que realmente foram negativos. Ok, portanto, eu acredito que deves ter atenção a isto, ou seja, não é por chegar ao relato dos ganhos que realmente vai ser superior ao esperado. Ok, agora, algo que eu vejo, pelo menos com base neste padrão do relato dos ganhos, é que nunca foi 2 vezes negativo. Está bem? Portanto, a última vez foi negativa, eu acredito que a próxima talvez poderá ser positiva se o padrão aqui se repetir. Ok? Ou então neutro. Ok? Existe essa probabilidade. De qualquer modo, é claro que não podemos basear nisto, e já sabemos que a rentabilidade passada não garante resultados futuros. Mas pronto, vamos ver mais dados sobre a mesma. Podemos ver no último ano que esteve praticamente no break-even, só teve aqui uma subida de 1,74% a contar com a queda que já teve recentemente. Nos últimos 5 anos teve uma subida de 286% aproximadamente, e nos últimos 10 de 362% aproximadamente. Se virmos os máximos, então teve aqui uma subida de 23 mil por cento aproximadamente, por isso uma grande subida. Distribui dividendos, ok, 1,38%, mas se formos ver o dividend safety, se virmos em termos de interest coverage, vemos que até está muito, mas muito acima da mediana do setor. Em termos de total debt to equity, está pior que a mediana do setor, mas mesmo assim eu acredito que esteja aceitável. Então, quais são os aspectos mais negativos? É se olharmos para o payout ratio, ok? Podemos ver que o que mostra aqui com base no Seeking Alpha é que está muito superior à mediana do setor, ok? E portanto eles podem estar a ter aqui alguma dificuldade em pagar dividendos com base nos seus resultados, ou seja, eles deviam ou cortar ou então parar de pagar dividendos. Eu pelo menos não estou aqui a adquirir esta empresa devido aos seus dividendos, está bem? Portanto eu quero que eles foquem no seu crescimento. E podes ver que em termos de... Eu já passo aqui a avaliação. Em termos de crescimento, eles até estão muito bem, ok? Podes ver que em termos de crescimento os seus rendimentos está superior à mediana do setor. Em termos de crescimentos do EBITDA também está superior à mediana do setor. Do EBITDA também. De return on equity, ou seja, o crescimento do return on equity também está aceitável, ok? Pelo menos comparativamente à mediana do setor. E portanto, acho que é no crescimento que eles deviam focar. Ok, mas se olharmos em termos de avaliação, aqui o Seeking Alpha dá uma classificação péssima, mas eu, com base naquilo que vi, pelo menos aqui no Seeking Alpha, acho que não seja assim tão mal, porque em termos de price to earnings ratio está de encontro à mediana do setor, e se olharmos para o enterprise value to sales, EBIT e EBIT, ok, que está mais negativo, mas também não está assim tão distante da mediana do setor como poderia estar. Eles, acho que na minha opinião exageraram aqui na classificação negativa que deram na avaliação da mesma, mesmo tendo em conta toda a queda que já tiveram recentemente. Depois, em termos do quão lucrativa é esta empresa, podemos ver que até é bastante lucrativa. Ou seja, se olharmos para a margem do resultado bruto, EBITDA e mesmo margem do resultado líquido, podemos ver que é bastante superior à mediana do setor aqui com base nos dados do Seeking Alpha. Mesmo se virmos o Return on Equity, Return on Capital, Return on Asset, que está aqui, está bem, podemos ver que também é muito superior à mediana do setor. Por isso, neste aspecto, eu estou totalmente descansado. Também estamos a falar da empresa com maior captação de mercado na Dinamarca e mesmo na Europa. Deixa-me lá aqui apresentar-te. Ok, aqui na Europa podemos ver que é a empresa com maior capitalização de mercado, mesmo tendo em conta toda a queda que teve. Portanto, não é uma empresa pequena de todo e, na minha opinião, é uma empresa que eu gostaria de ter no meu portfólio. Portanto, é uma empresa que se adquire na Bolsa Europeia e vai ser em euros. Portanto, não vai ser no portfólio em dólares da XTB, vai ser no portfólio em euros. Por isso vai ser naquele portfólio que tem uma rentabilidade de 4 mil euros de lucro não realizado. Agora, também é importante vermos outras fontes e eu vou partilhar aqui com base no GuruFox. Portanto, isto é o plano premium e podemos ver que tem um score de 97 em 100, que até é bastante elevado. Depois, em termos de saúde financeira, dão de 8 em 10, do quão lucrativa é a mesma 10 em 10, e já vimos há pouco tempo que, ou seja, mesmo agora que realmente é uma empresa bastante lucrativa. Momento de 5 em 10, o valor da mesma 10 em 10, e já vamos falar desta parte que é relativamente ao seu valor justo, e de crescimento de 10 em 10. Portanto, é isto que eu procuro, ou seja, uma empresa que tenha um potencial de crescimento elevado, tenha uma boa saúde financeira e seja uma empresa lucrativa e que esteja, claro, abaixo do seu valor justo. Portanto, aqui reúne-se as condições com base no GuruFox e, portanto, eu quero ver o quão subvalorizada a mesma está. Aqui eles dizem que está subvalorizado por aproximadamente quase 14%. Ok? Por isso está subvalorizado, mas não é por muito. Mas temos que também utilizar outras fontes. Eu vou ver aqui com base no Finbox, aqui utilizando o Discounted Cash Flow, Gordon Growth Exit nos últimos 5 anos, dizem que existe um possível downside de 3,7%, ok? Por isso menos 3,7%. Se utilizarmos os multiples com base no Enterprise Value to EBIT, então uma possível desvalorização de 7,10%. E se utilizarmos com base, ou novamente nos múltiplos, mas utilizando o Price to Earnings Ratio, uma possível desvalorização de 7,40%. Ok, não é nada demais, por isso está próxima do break-even, mas aqui o Finbox não dá aqui uma grande expectativa de valorização, mesmo tendo em conta a queda que teve recentemente. Depois, se utilizarmos o Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por 34,20%, ou seja, se eu utilizar aqui a calculadora, ok,
E isto aqui, pronto, é com base na moeda utilizada na Dinamarca, mas pronto, eu vou pôr aqui na mesma, 1141 dividido por 750, portanto menos 1 vezes 100, aqui uma possível valorização de 52 aproximadamente, mas claro que o Simple Lot seria um cenário mais otimista. É importante ter em consideração, mas é mais otimista e devemos olhar sempre para algo mais pessimista. Depois, com base nas projeções anuais dos seus earnings, ok, temos aqui um crescimento de 14,4%. Atenção que isto é anual, mas está abaixo da indústria, mas está acima do mercado. Se virmos com base nas projeções anuais do crescimento dos seus rendimentos, está tanto acima da indústria como do mercado. Portanto, isto é algo positivo. Agora, se vimos a sua posição financeira, vemos que os ativos correntes estão inferiores aos passivos correntes. Isto pode ser mau porque podem não cumprir as suas obrigações de curto prazo, mas sabemos que mesmo que possa haver aqui alguma dificuldade, eles facilmente, como vimos, o interest coverage conseguem cumprir, ok? Mas se for preciso pedir um empréstimo, eles também o fazem. Agora, eles no total têm ativos muito superiores aos seus passivos, mas podemos ver que também têm ativos não correntes bastante superiores aos seus passivos não correntes, ok? É só pena os ativos correntes não serem, pronto, muito superiores, aliás, até são inferiores aos passivos correntes. Depois, em termos de debt to equity, conseguimos ver que tem capitais próprios superiores ao seu endividamento, ok? E tem aqui uma diferença até bastante significativa. É pena eles terem aumentado desde 2022, ou seja, início de 2022, porque aqui é final de 2021, tem aumentado bastante o seu endividamento, por isso eu vejo isto como um aspecto negativo. E com base nas vendas, podes ver que a mesma até vendeu bastante. Aliás, aqui a 8 de novembro, podes ver que a própria empresa vendeu todas estas ações, que isto é o equivalente a 4,7 mil milhões, neste caso na moeda deles. Portanto, é um valor até bastante significativo comparativamente a outras vendas que já tiveram. Isto também se deve a toda a queda, isto eu vejo como um aspecto positivo, porque é quando há sangue no mercado, não é? Que se deve aproveitar e realmente ela está a sangrar. Pronto, depois aqui no Stock Rover diz que existe uma margem de segurança de 15%, um Value Score de 72%, Growth Score de 99%, Quality Score de 99% e Sentimento de 94%. Portanto, mais uma vez temos aqui o crescimento com um bom score, qualidade com um score também muito elevado, portanto eu vejo isto como um aspecto positivo e com base na classificação de analistas, utilizando o Stock Rover, diz que é mais um strong buy do que um buy. Portanto, temos aqui vários aspectos positivos. Eu acho que o único negativo que vimos foi utilizando o Seeking Alpha com base na avaliação que deram, mas mesmo assim eu acho que eles exageraram porque vendo rácio a rácio até que não está assim tão mal. Depois, utilizando o Sigma só dá aqui pontos fortes, ok? Tu podes ver que cada ponto que está aqui não dá nenhuma fraqueza. Entretanto, não deram aqui nenhum score, mas eles pelo menos colocam aqui projeções exageradíssimas. Sim, eles aqui, de certeza que isto está enviesado porque as projeções são demasiado exageradas. De qualquer forma, aqui naqueles que não têm certeza, por exemplo, a margem do resultado líquido, não colocaram aqui as projeções, nem no Return on Assets. Mas podemos ver que de 2022 para 2023 houve maioritariamente em todo o lado um crescimento. Mesmo em earnings per share houve um crescimento e portanto esperamos que 2024, 2025 também continuem a subir. Ok, e com base nos vários cenários aqui utilizando o Alpha Spread, diz que no cenário base está subvalorizada por 2%, no melhor cenário está subvalorizada por 32% e no pior cenário está sobrevalorizada por 27%. Por fim, utilizando o Market Beat, diz que existe um possível upside de 37,54%, sendo que com base na classificação de 7 analistas, dão aqui como uma compra moderada, porque entretanto um diz hold e 6 dizem para comprar. Por isso, eu quero que utilizes isto só para te auxiliar nos estudos, porque tu deves sempre fazer os teus próprios estudos. Por isso, sem dúvida alguma, que a Novo Nordisk vai para o meu portfólio de longo prazo. Portanto, isto aqui é o meu portfólio, neste caso em dólares, por isso eu tenho que ir aqui, mudar para euros, está bem? E fazer a minha aquisição. Neste caso, o mercado está fechado ainda, portanto só consigo fazer no próximo dia. Mas entretanto, não te vais ainda embora porque eu quero falar da outra ação que nem sequer esteve no meu top 1, ok? Esteve no meu top 3 das ações mais arriscadas, mas como pelos vistos há pessoal que entretanto salta o vídeo, põe no final, só vê a última ação que eu falo, então pensou que aquela era a top 1 e não era de todo a top 1, ok? Entretanto, eu também não tenho saldo suficiente para adquirir a Novo Nordisk, por isso eu posso procurar por aqui, está bem? Por isso, Novo Nordisk. Atenção que não é CFD, é a primeira que é mesmo de stock, cuidado para não ser CFD. Podes ver que está aqui na Bolsa Europeia, neste caso da Dinamarca, se não me engano, e eu vou arrastar para aqui. Para ter a certeza, posso clicar aqui neste i, ok, que eu estou a fazer zoom, e quando clico tu podes ver mais informações. Portanto, o mercado está fechado e podes ver que na subclasse que é uma ação dinamarquesa, ok?
Isto também aqui a capitalização de mercado da mesma. E agora vou fazer adicionar fundos. Portanto, a forma mais rápida que eu conheço é a partir do PayPal. Por isso eu vou aqui, tenho 133, normalmente invisto cerca de 300 euros. Portanto, vou aqui ao PayPal. Neste caso, sendo que teve toda esta queda, faria sentido para mim colocar mais do que os 300 euros. Portanto, se está na zona 3, neste caso, nas ações europeias, sim, se calhar faz sentido colocar mais 100 euros. Portanto, eu vou colocar 400 euros, ok? Fazer aqui o depósito e fazer o login na minha conta do PayPal. Portanto, em princípio isto deve ser muito rápido. Eu escolhi esta opção por ser quase instantâneo e pronto, está. Por isso, essa é uma questão de segundos. 100 e tal, agora tenho 533 e era exatamente isto que queria. Já aparece aqui na conta e tudo. Portanto, quando o mercado abrir eu vou fazer a minha aquisição. Mas antes, deixa-me falar aqui um bocadinho da Super Microcomputer. Portanto, no último top 3, atenção que não é o top 1 mais uma vez, é o top 3, por isso são ações com um risco de retorno mais elevado, portanto se tem um risco maior associado, temos que ter estômago caso haja quedas destas, mas de qualquer modo eu falei sobre este top 3 porque para mim fez sentido para o meu perfil, mas eu fiz aqui uma gestão de risco muito bem pensada porque eu ia investir só uma quantidade que foi até inferior a 100 euros, porque mesmo que houvesse aqui uma queda, para mim o impacto no portfólio fosse pequeníssimo, está bem? Mas entretanto, não me apercebi que havia pessoas que saltavam o meu vídeo e só viam a parte final, ok? Por isso, não faça. Quem faz isso, por favor, não faça, porque senão os meus estudos não te conseguem auxiliar, ou seja, convém que consigas ver o vídeo todo. Mas pronto, quando eu fiz a minha aquisição, foi aqui de volta destes valores, por isso, até os seus mínimos absolutos, estamos aqui a falar de uma queda de aproximadamente, deixa-me lá ver quanto, 58% aproximadamente, por isso quase uns 60%, e por acaso nesta altura eu até estava com a intenção de adquirir a mesma se conseguisse fazer o top 1 antes, mas entretanto só consegui fazer muito próximo do final do mês, e portanto aguardei. O que é que aconteceu? Que a mesma revelou, aliás, se calhar vou começar pela ordem cronológica do que é que aconteceu, para tu entenderes as boas e más notícias, porque entretanto ela teve esta queda toda, mas depois já subiu, deixa-me lá ver, até os valores que estão atualmente, quase 90%. Aliás, se eu for mais rigoroso desde os seus mínimos relativos, desde os seus mínimos relativos até agora, estamos a falar de uma subida de aproximadamente 91%. Por isso, quem aproveitou isto, fantástico. O meu portfólio estou totalmente ok, tenho ou não adquirido, porque já disse mais uma vez que a minha gestão de risco é boa o suficiente para não me ter que preocupar, ok? De qualquer modo, podes ver que ela teve aqui uma queda de 30% depois da empresa que auditava aqui a SMCI ter rescindido o contrato, ou seja, dizer, olha, vocês não estão a ser transparentes, então nós queremos rescindir o contrato, não queremos trabalhar mais convosco. E normalmente quando isto acontece, ok, a qualquer empresa, então é um aspecto muito negativo. Porquê? Porque as empresas que estão a ser pagas, neste caso, as empresas que auditam outras, querem ganhar dinheirinho. Por isso é normal que quando elas dizem, olha, eu já não quero o teu dinheiro porque não estás a ser transparente, há aqui qualquer coisa que não bate certo e nós não queremos mais trabalhar convosco. Quando isso sai, então é claro que os investidores ficam mesmo muito preocupados, porque não está a ser compliant, seja pelo que for, então é normal nós queremos tirar o dinheiro. Portanto, isto aconteceu, esta notícia aconteceu, porque eu não estava à espera, mas aconteceu depois de ter adquirido, ou seja, eu fiz o meu top 1, passado poucos dias saiu esta notícia e depois saiu o vídeo. Ok, por isso quem viu o vídeo ainda conseguiu, penso eu, ir a tempo. Por isso podes ver aqui que tiveram uma queda de 33% após ter sido esta notícia, mas ainda continuam a cair porque eles tinham um deadline, ok, para a SEC até dia 16 de novembro de apresentar as contas, ou seja, de uma forma transparente, ou pelo menos apresentar um plano e uma nova empresa que auditava, ou seja, uma empresa independente que audita as contas, até dia 16 de novembro, ou seja, esse era o deadline. Entretanto, pronto, muitos investidores não confiaram na empresa, etc, preferiram sair, ok? Por isso a mesma ainda caiu mais e por isso houve aqui a probabilidade dela ser deslistada novamente como foi em 2018. Portanto, se ela fosse deslistada novamente, ia para o mercado OTC, continuávamos a poder vender a mesma, mas havia menos liquidez no mercado, ou seja, o spread seria superior e, entretanto, isso seria, digamos, um problema para quem não vê a empresa para longo prazo, porque, entretanto, eu adquiri a empresa para longo prazo, por isso quando vejo alguém panicar pouco tempo depois de ter adquirido, seja qual for a empresa, eu fico um bocado confuso porque como estou a adquirir para longo prazo e vejo alguém panicar passado poucos dias, pouco tempo depois, fico do género, então mas calma lá, qual é que é o teu objetivo? Qual é a tua estratégia? Qual foi a intenção de tu teres adquirido mesmo esta empresa? De certeza que não foi para o curto prazo, certo? Portanto, é claro que quem vê os meus estudos não deve apenas basear neles, tem que fazer o seu próprio estudo e apenas usar os meus para se auxiliar, ok? Porque eu tenho o meu perfil de investidor, tenho os meus objetivos e tu tens os teus, entendes? Por isso, isto aqui é apenas para fins informativos e educacionais e tu deves vê-lo como uma forma de te auxiliar e melhorar os teus estudos, ok? Portanto, o meu top 1 foi a Google, ela subiu, teve uma subida, penso eu, superior a 7%, logo pouco tempo depois,
Entretanto, pronto, falei de uma ação mais arriscada, que foi o top 3, que foi neste caso esta, que coincidiu acontecer isto pouco tempo depois de ter adquirido, que entretanto depois saiu o vídeo, e isto há quem viu como uma oportunidade, houve quem não viu como uma oportunidade, mas de qualquer modo eu acho que fiz bem por partilhei informação sobre a mesma, ok? Informação que eu utilizei para longo prazo. E eu iria e vou continuar a manter no meu portfólio, mesmo que fosse para o mercado OTC, está bem? Porque eu fiz para o meu portfólio, para longo prazo, e acredito com base naquilo que vi, ok? É claro que depois, se algo não está bem nas contas, é normal que os dados que eu utilize não estejam corretos, ok? Porque se não me apresentarem os dados corretos dentro das contas, então é normal que o meu estudo esteja enviesado, porque eu preciso de dados corretos para conseguir fazer um estudo como deve ser, mas isso é comigo, ok? Por isso, mesmo que o pior cenário acontecesse, ok? E estamos a falar de ser deslistada, pudesse falir, etc. Eu estou ok com isso, porque a minha gestão de risco, o investimento que eu coloquei é totalmente aceitável. E tu podes ver que mesmo tendo tido toda esta queda, podes ver que estes 30% de queda só me representam um prejuízo de 28 euros. Neste caso 28 dólares. Portanto, eu tenho aqui a Qualcomm, que acredito também para o longo prazo, que teve uma queda apenas de 8, 9% e que está a ter um prejuízo superior de 29 dólares. Portanto, entende que a gestão de risco aqui é essencial. Quando eu falo de ações com risco de retorno mais elevado, é normal que invista menos. Pronto, só queria deixar isso bem claro. De qualquer modo, podes ver que ela tinha apenas um prazo até dia 16 de novembro para apresentar um plano, ok? Falar com a SEC e ver o que é que poderia arranjar para conseguir apresentar as contas de forma transparente e arranjar, neste caso, um auditor independente, e conseguiu nesse prazo, ok? Por isso penso que tenha sido um dia antes que tenha encontrado o seu auditor independente, e neste caso foi a BDO. Portanto, a BDO passou a ser imediatamente o seu auditor independente, conseguiu arranjar aqui um plano, ok, para preencher o 10K e fazer este report de forma transparente para que as contas estejam em dia completamente compliant com a SEC. E entretanto pode ver que já foi publicado o 8K, por exemplo. O 10K foi adiado, mas pelo menos já está planeado e conforme o agendamento da SEC, por isso está compliant com eles, por mim é totalmente ok. E também podes ver que estamos a falar de um parceiro da Nvidia. A Nvidia não escolhe os seus parceiros à toa, como deves calcular. Portanto, a Supermicro é um parceiro da Nvidia. Eu não estou a dizer que a Nvidia pode ou não querer comprar a mesma, caso algo desse para o torto, porque eles também têm capacidade de serem independentes neste processo, ok? Neste caso é neste tipo de produção de microchips, mas pronto, isto foi o que aconteceu, ou seja, houve todo este pânico quando a empresa que auditava a mesma decidiu, ok, já não vamos trabalhar convosco, vocês não estão a ser compliant, estão aqui com falhas em termos contabilísticos e tudo mais, e portanto não queremos trabalhar convosco. Por isso houve este pânico, houve o pânico de poder ser deslistada novamente e tudo mais, e houve toda aquela queda associada. Depois, houve quem aproveitou do pânico e houve quem não aproveitou. Para mim é indiferente, como sabes, eu invisto para longo prazo, portanto eu não estou sempre em cima das ações. Mais uma vez, há uma ação com um risco de retorno muito elevado, por isso o meu investimento seria sempre pequeno, porque caso acontecesse algo muito mau ou acontecesse algo muito bom, eu não queria estar a levar um peso muito grande no meu portfólio, ok? Eu prefiro aquelas ações que me sinto mais confortável e consigo dormir descansado para longo prazo do que aquelas que são muito arriscadas e podem ter aqui grandes subidas ou grandes quedas, está bem? Portanto, é que existe o top 1, top 2, top 3, que neste momento é só o top 1 por estas mesmas razões, para não apresentar estes top 3, para quem não entender, não cometer erros, ok? Porque o que deves fazer é sim utilizar os meus estudos para auxiliar os teus, está bem? É isso que tu deves fazer. Agora, se irão estas boas notícias, é uma questão de ver. Mesmo que entretanto saia outras mais relativamente a esta empresa, estou totalmente ok, porque mesmo caso aconteça alguma coisa de mal à empresa no futuro, o meu portfólio irá ser pouco afetado, ok? Portanto, eu prefiro me focar nos top 1s, por isso nós devemos olhar para os top 1s, onde pelo menos eu faço um investimento superior, porque acredito no seu potencial para longo prazo. E neste caso vai ser a Novo Nordisk, por isso agora vou aguardar que o mercado abra e depois mostrar-te esta aquisição. Até já. Muito bem, já estamos aqui no dia seguinte e eu vou fazer a minha aquisição. Agora, eu quero ter a certeza que isto é um stock, por isso no canto superior esquerdo procuro por NVO, está bem? Por isso está aqui 2. É Novo Nordisk, aqui stock, não é o CFD, portanto é este que eu quero. Clico aqui e arrasto para aqui. Pronto, eu já tenho aqui aberto, portanto eu vou clicar no i para ter certeza que é mesmo um stock, ok? E também ver se o mercado está aberto. Portanto, é uma empresa dinamarquesa, ou seja, é uma ação que está no mercado europeu e fecha às 4 horas. Abre aqui às 8 e aqui diz que fecha às 3h55. Pronto, ok. Temos aqui informações relativamente aos dividendos, ESG, Environment, Social and Governance, informações financeiras, pronto. De qualquer forma, só queria verificar que era a mesma ação, e é. Portanto, aqui acontece o seguinte, deixa-me lá ver. Cada ação, neste caso, está a valer, pronto, na moeda deles, 750, que é o equivalente a 101 euros. Portanto, eu vou colocar 4 ações, está bem? Portanto, 4 ações, com licença, por aqui 4 ações, porque eu quero ações inteiras, portanto não é aqui que eu vou mexer, mas sim neste lado, ok?
4 ações inteiras, e eu vou comprar, porque nós vimos que estávamos na zona 3, aqui no índice do Euronext 100. Deixa-me lá só verificar se ainda estamos na zona 3, portanto, não, isto é de dia para dia, se for 2 em 2 horas, sim, também estamos na zona 3, por isso eu vou colocar os mais 100 e assim sendo, não são 300, são 400 euros neste caso, e vou colocar 4 ações. Entretanto, esta ação ainda pode cair mais, eu estou totalmente ciente disso. Eu penso até ter colocado, deixa-me lá ver, vou aqui voltar à ação no instante, deixa lá ver, por acaso ela não tem aqui, portanto tem que vir ações europeias, Novo Nordisk, e está aqui. Deixa-me só verificar, eu não coloquei nenhum nível de suporte, pois não, porque a mesma pode cair e convém eu traçar pelo menos um nível de suporte para o qual me sinta confortável voltar a reforçar, ok? Portanto, o nível de suporte que em princípio sentirem mais confortável seria de volta destes valores, ok? Portanto, utilizar os máximos relativos e mínimos anteriores e seria de volta dos 85.50. Portanto, quando chegar a estes valores, eu vou mudar de vermelho para verde. Quando chegar a estes valores, eu vou, ok, colocar um preço de alerta e voltar a fazer um estudo para ver se faz sentido ou não reforçar. Portanto, esta vai ser a minha aquisição. Está aqui 4 ações inteiras, no valor de 404.96, comprar e confirmar. Pronto, está feito. Portanto, aqui se formos a ver, deixa-me lá ver, está praticamente no break-even, certo? Novo Nordisk, exatamente. Aliás, começo com um prejuízo inicial de 1.02%, ou seja, isto era aquilo que estava com receio, que é, ok, eles têm moeda deles e portanto esta conta é em euros, não existe nenhuma conta da XTB que é da moeda deles, portanto isto faz a conversão na mesma, seja na conta em dólares ou seja na conta em euros. Portanto aqui começa com um prejuízo inicial de 1.02% aproximadamente, que é o 0.50% da taxa de conversão vezes 2, que considera tanto a compra e a venda, mais o spread, que neste caso é pequeno, de 0.02%. Agora, pronto, começo com este prejuízo inicial, ou seja, existe taxa de conversão, mas isto era tanto na conta em euros como dólares, mas pronto, para o potencial que eu acredito que a mesma tenha para longo prazo, eu acho que vale a pena começar com este prejuízo inicial, que para mim não é nada significativo e para longo prazo não vai fazer grande diferença. Mas pronto, isto era toda a informação que eu queria partilhar contigo, assim também ficas a saber que aqui se aplica a taxa de conversão, porque é adquirido na bolsa original, portanto na respectiva moeda do país, que é a casa da moeda Dinamarca, portanto faz a taxa de conversão e faz todo o sentido. Por isso agora já sabes, é aplicar a taxa de conversão, isto não dá para evitarmos, porque tanto na conta em euro como no dólar vai aplicar a taxa de conversão na mesma, e portanto é algo que já temos que esperar. Mas pronto, agora já tens conhecimento de tudo e eu realmente espero que tenha sido útil. Se este vídeo foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.